comecei a ajudar aqui na escola a arrumar um pouco os computadores e fazer essa parte de TI. Assim, então, eu estou bem devagar ainda, porque eu tenho os empregos, mas tá andando, é isso que importa, tá? Por isso que eu estou na escola, tem um monte de computador desmontado, pelo que eu entendi, aí já falaram que dá para ver os computadores, não preciso nem mexer na câmera. E é isso, gente, a gente vai começar o assunto final. Como eu percebi que realmente o conteúdo que eu estava dando tinha até algumas partes mais difíceis do que foi dado pelo terceiro ano, eu resolvi hoje trazer um pouco mais leve, tá, a abordagem, mas não menos completa, tá? Só de uma forma mais leve, assim, não trazer os conceitos tanto de definição, assim, tá? Alguém tem alguma dúvida da aula passada? Quer falar alguma coisa? Quem é esse remetente? Não sei, que remetente? Parece um remetente? Alguma pessoa com esse nick? Para mim não parece. Então vamos lá, vou colocar para apresentar. A primeira diferença dessa para todas as outras aulas que eu dei é que eu resolvi deixar os slides da aula passada já junto com esse. Se por acaso alguém já for consultar, eu acho que fica mais fácil se a pessoa já vir aqui, os slides estão aqui, porque não dá para entender uma coisa sem outra. Felipe, já falei disso, sobra tempo eu volto nesse assunto, tá? Então, aqui eu vou pular para o 41, exatamente porque até o 40 são os slides da aula passada, tá? Não esquenta a cabeça, não tem nada inédito. É uma questão de que quem quiser reler isso aqui, porque se interessou pelo assunto tal, aqui em cima vai ter o assunto completo. A gente vai dar uma revisada nesses assuntos aqui rapidíssimo. A comunicação, a gente viu que é a ferramenta que os animais, principalmente os animais, usam para transmitir uma mensagem e mudar um comportamento. A escolha é algo que, filosoficamente, não é o que a gente viu, né? Filosoficamente, tem gente que diz que existe o livre-arbítrio, não existe, aí pode entrar na teologia, não era esse o meu foco. Meu foco é pensar assim, quando se apresentam duas situações que são opostas, que você tem que decidir, como o ser humano faz para decidir, a gente debateu sobre isso, né? Que normalmente a pessoa tem que ter conhecimento, e se não tem, normalmente ela vai copiar o comportamento de um outro, né? E que na rede social isso acontece muito da pessoa não ter tido uma educação tão boa quanto a de vocês, assim, e acaba escolhendo um lado, né? E quando a pessoa escolhe um lado, começa a se tornar obcecada por aquilo, só que de uma forma bem rasa, a pessoa começa a ir para um lado fundamentalista. Isso também é da sociologia, tal. Mas a ideia é lembrar que o fundamentalista é a pessoa que ela compra um lado de uma forma muito cega, né? Por muitos anos existiam muitos fundamentalistas religiosos, a gente sempre escuta falar das bruxas que queimaram na fogueira, né? Eram pessoas fundamentalistas ali, porque não queria saber, sabe, se a mulher ela só contestou a situação atual, pronto, ela é uma bruxa, vamos queimar. Então é fundamentalista, porque não foi perguntar por que a pessoa estava, né, com aquele problema, tá? A gente falou sobre o capitalismo, como ele funciona, como que nasceu, meio leve, né? Não fiquei explicando a transição do mercantilismo. Hoje eu vou falar um pouquinho dos três tipos, porque isso tem a ver com a parte da democracia. Mas a principal parte do capitalismo que eu quis mostrar, que tem a ver com a rede social, é a parte da propaganda. Lembrando que a gente falou sobre propaganda militar, né? A propaganda bélica militar, a propaganda de produto e a propaganda política. Por que pareça, são três estão na rede social. A bélica ela está de uma forma meio escondida. E aí a gente vai continuar os conteúdos, tá? Antes da gente partir para os conteúdos novos da aula de hoje, eu gostaria de pedir para vocês
como pessoas que estão entrando agora aí em uma fase que vocês estão estudando mais a fundo as coisas, se tornando pessoas mais inteligentes, né? Para vocês, no mínimo, começarem a valorizar a cultura geek, tá? Por quê? Porque a cultura geek, ela vai dar exatamente esse entretenimento para as pessoas que gostam de ler mais, que gostam de jogos eletrônicos com um pouco mais de inteligência, né? Jogos de tabuleiro que desenvolvem inteligência também. São pessoas que são fãs de tecnologia, mas que gostam de entender o funcionamento da tecnologia, tá? Não é a pessoa que consome aquilo de uma forma rasa, né? Então, acho que muitos de vocês já conhecem a cultura geek, né? Tem coisas aí que eu não coloquei, por exemplo, como a cultura geek agora tem incorporado eventos que chamam dubladores de desenhos, de personagens, né? Mas é isso, são normalmente pessoas que gostam dessas coisas, tá? E eu vou começar passando esse clipe aqui, que é dessa banda. Alguém conhece essa banda chamada Ninja Sex Party? Já ouviu falar? Provavelmente não, né? Não é uma banda tão famosa, tá? É uma banda que tem um tipo de paródia diferente do que a gente está acostumado aqui no Brasil, né? A paródia brasileira normalmente é pegar uma música, sei lá, que já existe, qualquer uma aí. Ah, tirei o pau no gato e cantar Ah, tirei o pau naquela mina. É sempre uma baixaria, tá? É uma banda que é rock, mas ao mesmo tempo é pop, ao mesmo tempo é rhythm and blues, tá? O Dan, que é o vocalista da esquerda, eu acho que vocês vão perceber que ele é um vocalista fora de série, assim, ele é um artista, ele é uma estrela, né? Tipo, ele canta muito e ele conheceu o Rich, que é o tecladista e toca os outros instrumentos da banda, participando de um grupo de teatro, porque o Rich estava querendo começar a largar a astrofísica, né? Que aí dá para ver no slide que é o que ele trabalhava antes. Então ele era um cara que estava no MIT, aí em Michigan, estava estudando em Londres e tal, e largou tudo isso para trabalhar com esse tipo rock cômico, né? Ele também faz algumas apresentações de show junto com o Demi, um outro grupo de teatro e tal. Porque ele acreditou, assim como eu, ele mudou de área depois de mais velho, que ele ia contribuir mais com a humanidade indo para essa direção, né? Dizer que a astrofísica poderia esperar, tá? Eu acho interessante, né, a história de vida dele. E ele é um ninja da banda. E assim, vai parecer que, se você for assistir os vários clipes deles, que a banda ela é, por exemplo, muito machista, tá? E, na verdade, a ideia deles é criticar o machismo, tá? É para mostrar como eles fazem uma paródia copiando um clipe antigo que já existia, é para mostrar como aquele clipe ele já era machista, entendeu? Como aquele estilo de música. Então, é uma forma crítica de mostrar, tá? Eu vou colar aqui, talvez, para quem já manja um pouco de inglês, pode acompanhar esse junto com o som desligado. E aí aqui acompanhar o clipe, tá? Porque eu não consegui fazer aquela legenda gerada ficar boa, ela tá horrível. Eu teria que editar uma outra legenda, mas aí eu achei nesse link que eu mandei no chat, acho que é o clipe, se eu não colei errado, tá? O clipe da legenda. É engraçado, né? Você começa a ver clipe de música, a inteligência artificial, que é a coisa que ele vai falar hoje, começa a sugerir aula de canto e tal. Eu nunca cantei, né? Então, vamos lá.
Bom, voltando aqui então. Aqui, esse clipe aqui que ele ilustra, né? É tipo um rapaz que, por ser meio nerdão, né? A gente chama de nerd aqui no Brasil, geek, né? Mas é um cara que é um pouco peculiar e aí ele não é popular, né? Nos Estados Unidos ele é um pouco pior essa cultura. Infelizmente a gente está importando essa cultura aqui para o Brasil, né? A gente importa essa cultura, é uma coisa que não tinha tanto antigamente. Tinha sim o cara que era de alguma família mais conhecida e tal, mas não tanto esse lance de popular. Mas... E aí ele fala pro Danny, né, que... Não sei se alguém entendeu a letra, mas que não tem problema, que por dentro ele é um cara legal, né? Tipo, que ele rock inside, tá? E aí assistam depois, no final tem um tributo bem legal, tá? A ideia é essa, tá? A gente vai terminar a aula também com isso, depois a gente vai assistir um outro clipe dessa banda também, que eu gosto ainda mais, tá? Vamos lá. Vamos aqui voltando. Então, a democracia, né? A democracia, ela vai ser estudada a fundo, como ela nasceu e tal, nas aulas de história e de geopolítica, tá? Mas assim, para a parte de rede social que a gente vai terminar, o que vocês precisam saber principalmente é o lance das instituições. Também não é muito ao fundo, tá? Lembrando que a democracia, ela é apoiada em cima do capitalismo, uma das coisas que a gente falou. Aqui tá é um tributo meu ao Quino, tá? O Quino, ele fazia quadrinhos, tinha um personagem chamado Mafalda, e ele era muito crítico nesse sentido de zombar, como a gente às vezes falha, né, como sociedade, tá?
E, assim, a tradução do grego de democracia seria todo povo sendo soberano, né, governando. E, na prática, a gente sabe que não funciona bem assim, né? Tá? E eu sou um super fã da democracia, tá, gente? Coloquei isso nos slides, mas que fique claro que eu ainda não... eu acredito que é meio que nem vestibular, sabe? Tipo, é uma coisa ruim, mas que não tem uma coisa melhor ainda para pôr. É a melhor coisa que a gente tem até agora. Tá? Então, o capitalismo, a gente falou sobre ele, como ele permeia e entra em todas as áreas, né? Ele entra na nossa vida social, ele entra em tudo que é área. E o dinheiro ele corrompe um pouco a democracia, né? Ou até muito, dependendo do país, tá? É muito difícil medir, apesar de ter gente falando que o Brasil é campeão nisso aí, né? Um dos piores do mundo. Eu acho difícil, tá? Porque para ser o campeão mesmo, eu acho que países, a gente estava caminhando para isso, vamos dizer, de ser um país que é corrupto, mas a gente tem uma certa liberdade, né? Acho que é pior, por exemplo, o país que tem a Rússia, que tem um pouco mais de dinheiro, empresta dinheiro para o mundo, então eles têm o incoming dos juros, né, de emprestar, mas não se tem liberdade, né, sempre o mesmo presidente, praticamente uma ditadura. O capitalismo, ele foi passando, né, falei isso para vocês mais ou menos no começo da aula, do mercantilismo ele passou para o capitalismo comercial, e vieram as indústrias, tá? Depois as indústrias vieram o mercado financeiro. Tem os autores que falam que a gente passou pelo tecnocapitalismo, porque veio as indústrias de tecnologia, e que aí hoje, com essa realidade dos problemas da rede social, já pode se chamar de um outro capitalismo. E a ideia de falar tudo isso é que pensa como a gente está mudando rápido. Né? Lembra que eu falei para vocês da curva da população subir muito rápido? Isso faz com que as transformações sejam muito rápidas também, né? O feudalismo ali durou 500 anos, né? Mais até. E aí cada um desses caras aqui, sei lá, esse aqui 200, esse 150, esse 100, claro que aí somando tudo dá bastante, né? Mas a ideia é que vocês entendam que agora está mudando mais rápido, né? Apesar do termo continuar sendo capitalismo, né? As instituições democráticas é o que faz o capitalismo funcionar, tá? A gente não vai ficar falando o que faz o judiciário, o que faz o executivo, o que faz o legislativo, mas a ideia é vocês saberem assim, tá? É um sistema que, tipo, é legal esse lance de dividir o poder, porque um sistema meio que alimenta o outro para ficar mantendo a sociedade saudável, tá? Então, e uma das coisas que esse sistema de três poderes faz é manter leis saudáveis para a população, não deixar um empresário explorar demais os funcionários, não deixar uma empresa ser a única e fazer um chamado monopólio, né? Tá? E essa é a ideia. E assim, não está listado nos três poderes democráticos institucional, mas dizem que a imprensa, né, o jornalismo, ela é o quarto poder. E a gente vai falar por que disso na parte que a gente vai falar dela, tá? Então, o principal é isso, gente. Qual que é o ponto? O ponto é a gente tem uma regulação com esses três poderes, tá? E com esses três poderes, aumentar o poder popular. Tudo bem que não é perfeito, tudo bem que tem o lance do dinheiro, mas mesmo assim, dá um certo empoderamento às pessoas, tá? Porque você vai lá, vota no vereador que, por exemplo, você quer que o seu bairro ele tenha, sei lá, uma praça e nessa praça tem alguma coisa de cultura que vai reunir o pessoal do seu bairro. E aí você vota em alguém, um vereador lá que é do seu bairro, isso dá um certo poder para você, para ele fazer as propostas que você discutiu com ele, né? Na prática, a gente sabe, o pessoal se envolve pouco, vota muito pela cara do candidato, né? Tá? Eu vou falar muito disso. Outra coisa que serve esse sistema é, por exemplo, ter um mínimo de controle do desmatamento ambiental, da poluição, certo? Tem que ter um mínimo de controle. Então, para não deixar o pessoal sem água, não pode jogar um mercúrio direto na água. Tudo bem que jogam um mercúrio direto na água lá na Amazônia, fazendo extração de ouro, e em Minas Gerais também. Mas, certo, a lei é feita para não ter isso, tá? Agora, uma pergunta para vocês pensarem para ir seguindo, tá? Que fica no ar aí. Se tem essas leis que é para segurar esses caras,
a quem interessa enfraquecer as instituições democráticas, tá? Quer dizer, interessa ao povo que está aí no Facebook falando, instituição democrática, vamos acabar com isso? Ao meu ver, não. Ao meu ver, interessa, né? Esse aqui é um personagem do Sr. Burns, né? Que ele é um empresário que não tem pior que ele no mundo. O cara não tem alma, simples, né? Interessa a esse tipo de pessoa, tá? Certo? Eu falei, agora a gente vai falar sobre a imprensa. A imprensa, eu falei para vocês, o nome imprensa vem da prensa que prensava, fazendo as primeiras impressões do mundo, né? Mas a gente usa ele, é sinônimo de jornalismo, tá? Ele é tipo um quarto poder, exatamente porque a imprensa, para que ela serve? Ela serve para pegar como funciona o governo, que não é fácil de entender, e traduzir para o cidadão como entender. Além do jornalismo investigativo, que serve para fiscalizar, né? Ajudar, trazer informações, né? Para o governo mesmo. Sabe, tipo, se ocorre um assassinato e a imprensa acaba descobrindo uma câmera que mostrava quem estava atirando, a polícia pode usar aquilo. Se tem algum governador que está desviando dinheiro e um jornalista descobre aquilo, a gente pode ajudar a afastar aquele governador, tá? Então, para manter a democracia saudável, a imprensa ela é fundamental, certo? Mais uma vez, a quem que interessa enfraquecer a imprensa? A imprensa ela está enfraquecidíssima no mundo hoje em dia, tá? O fenômeno da internet de trazer notícia de graça fez com que muitas pessoas parassem de assinar jornal, tá? Porque uma parte do jornal é aquela notícia jogada da internet, é só uma tradução, tá? Mas outra parte não. Outra parte é a análise do jornalista que trabalha naquela área, que faz a investigação, certo? Só que como o pessoal começou a ter muita notícia online, parou de ir atrás do jornalismo. Só que isso é péssimo, como a gente já está discutindo, tá? Vamos falar sobre a última coisa antes de rede social, tá? Mais uma vez, eu não vou aqui dar uma aula do que é visão computacional, o que é uma inteligência artificial que trabalha com linguagem, e as áreas, isso aí é para quem for fazer mestrado na área de inteligência artificial. Nem na graduação você vê o que é todas as áreas, aprende-se a fazer uma coisa ou outra de inteligência artificial, tá? Ou se for trabalhar numa empresa que tem inteligência artificial, né? Agora, o que é inteligência artificial é simples. É quando você faz um programa que, de alguma forma, tem um agente que é inteligente, ele percebe os dados que tem em volta e ele toma uma atitude, tá? Vamos dar um exemplo de inteligência artificial na medicina. Por exemplo, você passa para ele uma radiografia e tem uma inteligência artificial que, assim como um médico, olha aquela imagem e fala, olha, esse tipo de pontos pretos e brancos, esse padrão de imagem, é um câncer do tipo tal, ou esse aqui é saudável, certo? Então, quer dizer, é um agente inteligente que trabalha naquele ambiente. E, no fundo, são métricas matemáticas, tá? E ali, no caso, o objetivo é o diagnóstico, certo? E dentro da rede social, o objetivo da IA é maximizar o lucro dessa empresa. Professor, e daí? A empresa tem que ter lucro. É o capitalismo. Lembra? A gente falou sobre o capitalismo, como ele funciona. Certo? O problema é o seguinte. A inteligência artificial, ela não está ligando, por exemplo, se a saúde mental do usuário está sendo destruída. Ela não liga. Se o cara está consumindo o produto que está sendo mostrado, e daí se a saúde mental dele está indo para o espaço? A gente não está nem aí para isso. Já foi provado que os padrões do cérebro, quando você está usando rede social, se assemelham ao uso de drogas, tá? Então, é complicado, porque é como se estivesse dando uma droga para o cara, para ele ficar ali usando a rede social, e eles sabem disso, e na verdade, o algoritmo ele vai ficando cada vez melhor nisso, certo? Ou, por exemplo, eles sabem também que a produtividade mundial foi afetada com o uso de rede social. Todo mundo está trabalhando menos, todo mundo está estudando menos. E daí? Não é problema nosso. Para nós o que importa é vender. Opa, né? E aí um problema ainda maior, né? Na minha visão. Você vê que esses dois problemas já não eram poucos. Um outro problema que está sendo mostrado que a rede social está trazendo é o seguinte.
As redes sociais estão destruindo o tecido social, porque estão destruindo a imprensa e estão destruindo as instituições democráticas. E daí? A gente não está nem aí. Quem paga a nossa conta são os ricão mesmo, que polui pra caramba. Então, legal, eu estou achando que quem está usando essa inteligência artificial está usando de uma forma bem maléfica, tá? E aí que a gente entra na parte de rede social, certo? A rede social fala que serve para integrar você com os amigos. E realmente, quando você entra nela, até você ficar viciado, é isso que ela te dá. O vício vem disso. A gente precisa da comunicação, né? E sabe disso, e a gente morre se não tiver nas redes sociais, virtualmente, então a gente fica isolado, a gente não quer isso. Então, a rede social explora a necessidade de comunicação, tá? E, no fundo, depois de um certo tempo, essa aqui e essa aqui se tornam objetivos secundários e o objetivo principal dela na sua vida acaba sendo isso, tá? Outro problema da rede social, não existe legislação para controlar o que vai ser mostrado. Às vezes aparece coisa erótica para adolescentes muito novos, às vezes aparece assassinatos. Fora isso, não tem lei para controlar a saúde mental das pessoas, todos aqueles problemas que a gente falou, tá? Quando eles foram intimados a depor no Senado americano, eles falaram assim que eles estão criando uma inteligência artificial para controlar a inteligência artificial. Olha, na minha visão, ter aceitado esse argumento foi, no mínimo, estupidez, ignorância e cretinice do Senado, tá? É uma certa displicência. É como se a democracia estivesse tomando uma facada no pescoço e achando bom, certo? Displicência é isso. O mundo está desgostoso. Acho que está todo mundo tão viciado, inclusive os senadores, que quando eles falaram que eles estavam criando uma inteligência artificial para controlar, eu falei, legal, então deixa. Não pode deixar na mão desses caras. Não vai ser com a mesma faca que eles vão cortar uma faca. Tem que tirar a faca do nosso pescoço, tá, gente? É óbvio que não estão criando uma IA onde eles vão lucrar menos. Se eles tomaram essa decisão no passado, eles não vão mudar essa decisão no futuro, tá? Então, agora, por que a gente falou de todas aquelas coisas? Ó, eu até coloquei, cada um deles aqui é um numerinho, certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Por que a gente falou de todas essas coisas? Porque a gente quer juntar tudo, ó. As redes sociais, elas exploram a necessidade de a gente se comunicar, que é a primeira coisa que a gente falou. Então, as redes sociais, ela faz pressão para a gente fazer escolhas políticas e acaba se tornando fundamentalista, certo? Que é o 2 e o 3. Mas, no fundo, elas estão atendendo o princípio capitalista de colocar propaganda acima de tudo. E aí, os políticos e empresários, que, na nossa visão, eles têm interesse, no mínimo, duvidoso, para não falar aí o império do mal, certo? Está usando esse dinheiro para enfraquecer a instituição democrática, enfraquecer os jornalistas, né? Usando essa IA, tá? Porque, assim, a gente vira um zumbi na mão deles, tá? Fica enfraquecido e eles conseguem fazer o que querem. Então, só fazer uma pergunta meio básica aqui, sem a gente escorrer muito, tá? Quem aqui teve alguém da família que brigou com outra da família por causa de política? Eu, no caso, tive. Tá? Imagino que vocês também tiveram, certo? Alguém que parou de falar com o tio. Isso, para quem está no poder, é a melhor coisa que está acontecendo. O cara que está lá querendo poluir o planeta. Porque se a gente enfraquece a nossa família, a gente deixa de ser uma unidade. E é uma coisa que sempre aconteceu, a gente ter divisão por causa de política. Mas nunca chegou nesse nível de parentes nunca mais falarem, tá? É uma coisa que está acontecendo pela primeira vez, assim, no Brasil, pelo menos, né? Então, eles perceberam a fragilidade do sistema. Enquanto o pessoal está lá fazendo o popular rage da internet, e a rage também faz com que desperte hormônios que faz a gente consumir mais, tá? Fique claro isso. E aí eles estão usando o poder e o dinheiro para criar conteúdo dentro da internet. Tem gente que acha que o que está sendo criado de fake news é criado sem querer. E não é não, tá? Ele é criado assim, com muito esmero, caprichado, para acertar em cheio a sociedade, tá? Ele é
Tanto que uma das coisas que eu vi ontem na palestra de ontem foi que normalmente ele se usa meia verdade. Se você dá uma notícia totalmente falsa, ela não se espalha tanto. Normalmente eles usam uma notícia que tem uma parte verdade e uma parte mentira. Usam técnicas do tipo, achei muito legal que o PG falou isso ontem. Ah, olha, não sei se é verdade, mas vou compartilhar mesmo assim. Então, toda vez que você fala mais, o que veio antes do mais você joga fora, né? Por exemplo, quando você vai tá paquerando, aí a pessoa fala assim, olha, eu sou uma pessoa muito legal, seria bem bacana se a gente pudesse namorar, mas, lógico que vem depois do mais, é o que te interessa, né? A gente funciona assim, tá? Então, ele usa esse tipo de técnica. Bom, e é isso aí, ela é criada com muito dinheiro, tá? E ela destrói muito do que a gente ama e depende disso para viver. Isso que eu quis dizer com destruindo o nosso tecido social. Ela ataca as instituições democráticas, a democracia, ela ataca a nossa família, ela ataca a imprensa, né? E aí cria essa desinformação, né? Tá? Sabendo que, no fundo, a sua emoção ela está à venda online, quando você fica lá vivendo na rede social. Tá? E para quem só usa jogo eletrônico, tá? Já existe uma tendência dos jogos começarem a ter informações desse tipo, porque o mercado de jogo, assim, os jogos são gratuitos com propaganda, eles são muito mais acessados, tá? Então está indo nessa direção também. Beleza, professor, entendi. Só que o que eu aqui no 7º ano posso fazer? Primeiro, jamais subestime a sua capacidade de mudar a sociedade, tá? Lembrando que eu sempre falo isso, você no colégio interativo, você está numa posição que, na minha visão, ela é privilegiada, porque você tem professores diferenciados que estão ensinando tudo isso para você, tá? E, além de tudo, você tem colegas diferenciados. Aqui a gente tem um ambiente onde os estudantes, eles são muito bacanas, assim, tá? Então, o crescimento que você pode ter aqui é enorme, e você pode ser uma pessoa que vai transformar muito a sociedade, tá? E outra coisa é que existe um caminho para a gente sair desse sistema macabro. Vamos lá. Então, todos juntos aqui, tá? Primeiro é controlar o uso da rede social acima de tudo. Agora que você sabe como ela funciona, não tem como sair 100% dela, a gente já expliquei isso para vocês. Não vai fazer uma morte social, porque isso vai isolar ainda mais, é pior, tá? Mas se você controlar o tempo que usa, já está ótimo, vale ouro, tá? E outra coisa, dentro da rede social, nunca tomar partido cegamente. Pode tomar partido, deve tomar partido das coisas. Não só tomar partido, quer dizer assim, tomar um lado, tá? Não só partido político. Mas quando você for tomar um lado, tem argumentos para tomar aquele lado, tá? O que mais? Ler livros completos. Isso tem a ver com a cultura geek que eu estava falando, tá? Valorizar a arte. E a arte crítica, né? A arte que tem conteúdo, certo? Ou seja, valorizar o conhecimento, a intelectualidade, tá? Você tem que ser uma pessoa tolerante também. Isso é muito importante, porque você está sendo manipulado para ter o ódio, né? Tá? Valorizar a ciência é muito importante, porque a ciência ela não é o salvador da pátria, né? Mas ela tem o seu papel muito importante na sociedade, tá? E valorizar a crítica inteligente, mais uma vez estou falando isso, tá? Entender as coisas de uma forma completa, não entender uma parte e comprar aquele lado que você entender uma parte. Realmente só quando isso acontece você está sendo manipulado. Essa aqui é uma parte que eu vou falar para vocês, e é esquisito eu falar isso para um aluno tão novo. Mas alguém aqui lê jornal? Eu, na idade de vocês, foi quando eu comecei a ler jornal. Alguém lê alguma coisa do jornal? Que seja uma matéria, uma coisa pequenininha. Os quadrinhos? Normalmente não. Tá? E é muito importante começar a ler. Mas, professor, se eu pegar um jornal, é uma coisa que assim até me dói. Porque ler dói. Ler um livro de coisas que a gente não gosta tanto já dói um pouco. É verdade, dói mesmo, tá? Só que assim, eu garanto para vocês, eu nunca, até hoje eu faço uma certa musculação e me dói os músculos e o cara fica falando para mim, faz 10 anos que eu estou fazendo, eu fiz essa conta esses dias. Ah, um dia você vai acostumar e vai parar de doer. Bom, a musculação nunca parou, eu não faço musculação pesada, tá? É para controlar minhas costas, porque eu tenho uma barriguinha, vivo tentado. E
Porque computeiro tem esse problema, tá? É um problema muito comum em computação. Vai ficar a dica para quem for para essa área, cuidar das costas bastante. Mas, assim, ler é uma coisa que devagar vai parando de doer. Eu garanto, assim. O jornal mesmo, se você gosta de esporte, abra um negocinho de esporte de jornal. Lê sobre futebol. Um pouquinho, 3, 4 parágrafos ali. Você vai acostumando a sua cabeça a ler, tá? Outra coisa, que aí, a partir do momento que você começar a consumir esse jornalismo, você começa a se tornar uma pessoa mais interessante, você começa a ter um papo mais legal. Porque, na minha visão, pessoas medíocres falam sobre pessoas. Pessoas interessantes, elas falam sobre ideias. O jornal é muito legal porque ele te traz ideias, tá? E é assim, a gente para de ser aquela fofoquinha sobre a vida das pessoas, né? Começa a falar mais legal, a gente começa a se tornar uma pessoa interessante, sabe? Começa a ter ideias complexas. E é o que eu falei, basta você praticar, tá? Se você começar devagar a ler um jornalzinho, uma hora você chega. Ah, professor, eu consigo ler o quadrinho do jornal. Já tá ótimo, gente. Porque o quadrinho ele é bem crítico, tá? Já tem a ver com essa cultura geek. Difícil ter um quadrinho vazio, assim, totalmente. Até a Turma da Mônica tem muita crítica, tá, gente? Mais que pareça bobagem. Isso, Maurício Souza, ele é um cara bem legal nisso, tá? Enfim, e a última coisa, e a mais importante, é o seguinte. A geração de vocês, um pouco mais velha, talvez, porque eu conheço um pouco mais a geração que está agora com 17 anos, que é um sobrinho que eu tenho, tá? Vocês se justificam muito para amar as pessoas. Se vocês não têm 999 mil motivos para amar uma pessoa, você não ama a pessoa. Vocês têm que aprender a amar as pessoas de graça. Note que eu não estou falando assim para você sair amando todo mundo, confiando em todo mundo na internet. Isso é ser ingênuo, não tem nada a ver com isso, tá? O ponto é assim, você tem que entender que se você procurar defeitos nas pessoas, todas as pessoas têm defeitos. Tenta focar nas qualidades, tá? E gostar das pessoas, se relacionar com as pessoas. Ver, por exemplo, se você tem um assunto que vai começar a te dar raiva, que aquela pessoa faz, por exemplo, política. Procura outro assunto para falar com aquela pessoa, tá? Para você aprender a gostar dela, tá? É um problema que a geração de vocês tem por conta de toda essa raiva que vive no mundo online, né? Todo mundo é extremo, todo mundo é muito corajoso para ficar falando palavrão, e chamando o outro de filho daquilo, filho da seu idiota, seu babaca. Isso é muito fácil fazer online, né? Porque o cara não vai levantar e dar um soco na cara do outro. Só que, ao mesmo tempo, isso também é xingar é uma atitude que não leva a nada, não acrescenta coisa na nossa vida, tá? O que acrescenta é a gente ter pessoas na nossa vida que são inteligentes, tá? E para isso, a gente tem que aprender a gostar das pessoas, certo, gente? E é muito importante isso aqui. Então, por isso que eu coloquei que a última aqui é a mais importante. Tá? Deu para entender um pouco esse caminho aqui? Alguém ficou com alguma dúvida dessas dicas? Acho que não, né? Vamos ver aquele segundo clipe que eu acho ainda melhor do que aquele. Vou mandar o link aqui, para quem não gostar de ver pela próxima. Você pode gerenciar o trabalho da sua equipe facilmente com a Number.com. Basta acessar Number.com. Vou deixar o desafio de vocês tentarem adivinhar qual que é a banda que ele está se baseando mais que todos, assim. Na verdade tem duas ali, mas é um cara que é muito famoso. Aquela que você tocou no começo da live. Essa aqui. Aquela outra é mais o rock dos anos 80. Mas parece aqui, bastante. Mas vamos lá, vamos ver quem adivinha quem que é o tributo, a paródia em cima disso aqui.
E aí, quem adivinhou? Quem que é a principal banda que é baseado nesse clipe? O estilo da música, o estilo de cantar. Quer uma dica? Começa com um B. The Weeknd lembra bastante. Mas o estilo de banda, ó, é um carinha que chama Bruno Mars. Em particular, eles sempre fazem bastante clipe com uma dupla que é o Daft Punk. Tem um clipe, inclusive, que é o Bruno Mars e o Daft Punk. Tá? É bem esse estilo. Essas roupas de leão e tal que eles põem é meio que essas cabeças do Daft Punk usam. São dois franceses, tá? Eu não gosto tanto de música eletrônica, mas esses caras aí são tão bons, né? O Bruno Mars, o Daft Punk. O som deles é bem contagiante, tá? E é bem assim, né? Você vê que a história do clipe, alguém conseguiu entender a história? O rapaz, ele quer namorar e aí o pai e a mãe estão em casa, né? Ele mora com a mãe e o pai, a casa do pai da mãe dele, né? E tem a ver com a crítica, né? A esse lance de o cara não poder namorar, né? Tem a menina, enfim, é um som crítico, tá? Não é para encarar isso como se fosse uma coisa legal. Lógico que é de uma forma satírica, uma forma de paródia. Legal, então fica aí, não sei se vocês gostaram dessa banda. E eu vou terminar a aula fazendo o quê? Indicando alguns livros, tal, para vocês lerem nas férias, coisas que têm a ver com tudo isso que a gente falou, tá? A gente teve aí o Dia da Consciência Negra, e quem nunca ouviu falar do Emicida, ele é um rapper que também escreve livros, tá? Esse é um livro muito diferenciado dele, recomendo. Para quem gosta bastante de biologia, esse livro aí eu achei fantástico, tá? Tudo tem uma explicação. Esse é um livro aqui que fala muito sobre o que a gente falou, sobre o meu autor favorito, que é o Carl Sagan. Claro que eu ia trazer ele, né? Claro que eu quero que vocês entendam que são recomendações que eu estou passando para ajudar vocês a terem ideias, tá? Não é obrigatório, nem nada disso, tá? E esse é um livro que ele fala bastante sobre como a pseudociência ganha força nos Estados Unidos, isso desde a época que ele era vivo, né? Tá?
Ele trabalhou na NASA, ele foi considerado o maior divulgador científico de todos os tempos. Outro livro dele, esse sim é de ficção científica, é um livro sobre encontrar alienígenas, né? Que é o Contato, também recomendo. Esse é um livro que é sobre distopia e utopia. Tem a ver quando ele escreveu, em 48, 49, sobre uma sociedade que as pessoas estão sendo totalmente manipuladas pelo Estado e tal. Por incrível que pareça, a gente está se tornando isso. Eu acho que, quando eu era mais novo, eu não tive tanta paciência de ler, porque a escrita desse cara é um pouco mais difícil. Mas desse mesmo autor, tem um que ele é bem curtinho, que também fala sobre governos autoritários. Ele critica principalmente o comunismo, na época era uma ameaça totalitária, mas qualquer governo totalitário cai nesse aí, tá? É um outro livro dele que eu não pus slides, eu escrevi aí. Chama Revolução dos Bichos. Ah, professor, mas eu queria ler coisas mais geeks. Bom, fica aqui a dica, Senhor dos Anéis. É um livro que ele é bem pesado, porque ele descreve bastante ambientes, quando você já está acostumado a ler. Se você não está acostumado a ler, desse mesmo autor, que é o Tolkien, recomendo o Hobbit, porque o Hobbit ele é escrito com... Tem muito personagem, mas aqui tem demais, assim. Tem todas as árvores, famílias, os elfos, dos humanos, dos anões. Aqui já é um pouco menos, aqui nem tem humano, né? É um grupo de anões e o Hobbit, tá? E tem o Mago Gandalf, né? Esse é o filme. Mas recomendo essa leitura, ela é bem simples, tá? Se você for assistir algum filme, que não assistiu ainda, assista o Star Wars. É meio jargão falar disso, mas são filmes que mudaram toda a nossa cultura, né? Porque é um filme que valorizou, assim, você se envolver com os personagens, né? Revolucionou a indústria do cinema, a indústria do som no cinema, né? Aquele som das espadas, foi uma coisa que foi uma sacada genial, né? Tá? No meio, você pode ver que eu também coloquei as animações, eu considero elas muito boas, tá? O Mandalorian também está muito bom, apesar de não ter começado a segunda temporada ainda. Esse aqui, ele é o papa das paródias, toca desde a década de 80 fazendo paródia, tá? Esse aqui é uma outra banda, que é uma paródia ao Jimi Hendrix, que é o Jimi Homeless Experience. Ela é bem crítica, porque critica o fato da gente ignorar as pessoas que moram na rua, né, que estão em situação de vulnerabilidade. O Whindersson Nunes, eu fiquei sabendo aí que ele chegou a 70 milhões de views com um clipe de paródia dele. Não é tanto a minha praia, mas esse clipe dele é um clipe que fala das infâncias perdidas, né? Antigas, como é que era quando a gente brincava na rua. Eu era mais nerdão mesmo, tá? Mas eu ainda assim brinquei bastante na rua, tá? Esse aqui é uma banda que é bem brasileira, da década de 80, já é mais intelectual, assim. Mistura chorinho com música paródia, tá? Que é o Premê. Começaram como Premeditando Break. Essa música que eu coloquei para vocês, ela chama Lua de Mel em Cubatão. Cubatão, ela estava com índices de poluição acima de qualquer cidade, assim. E aí a piada era essa, né? O cara levar para passar uma lua de mel num lugar poluído, né? Uma banda que eu gostava muito na vida de vocês é o Iron Maiden. Sei, claro, que eu ia puxar a sardinha para o meu lado e falar de metal, mas para começar com metal, acho que é bom começar com um metal simples, um metal que é fácil de absorver. O Iron Maiden ele dá bem isso, tá? E esse disco Power Slave, ele fala sobre escravidão no Egito, como é que foi, né? E acho bem legal isso, ele é o começo daquela obra temática, ele fala tudo a mesma coisa do disco, tá? O que mais? Para quem gosta de metal ópera, recomendo a banda do Piucep. Eu não coloquei o nome da banda dele aqui. Ah, o Soulspell, tá aqui, eu coloquei o site. Então o Soulspell tem, acho que dois são carlenses nessa banda, já tocou música do Halloween, do mundo inteiro dessa banda, tá? Ele também toca no Vandroia, que é uma outra banda de metal, e eles também têm um Iron Maiden cover, que é o Fear of the Beast. Para quem gosta de outros estilos de som mais leves e tal, fica duas recomendações. A Billie Holiday, ela toca jazz, eu coloquei uma reportagem que já tem 5 músicas dela. Ela sofreu muito racismo, né? Ela teve que vencer muitas barreiras. Também a voz dela era bem rachada, então todo mundo falava que não ia virar nada. E aí, quando você escuta as músicas dela, você vê que ela evolucionou a música saindo daquele padrão quadrado, tá? Eu gosto muito da obra dela, fica a recomendação. Também em homenagem aí ao Dia da Consciência Negra, eu peço que vocês escutam, acima de todos os outros que eu coloquei, esse cover da Sandra de Sá,
que é o cover de Olhos Coloridos, né? Com a banda Funk Como Le Gusta, uma banda que mistura choro com esse funk do Bruno Mars, assim, tá? Fica aí a recomendação, uma banda brasileira que ponto fora da curva. Nossa, esses caras são músicos incríveis, né? E é isso, gente. Fechamos o ano, tá? Espero que tenham gostado. Sei que eu trouxe um assunto um pouco pesadinho no final, tá? Que puxa vida, é um problema muito grave. Mas, ao mesmo tempo, tá ali a saída, né? São padrões de comportamento que acho que vão acrescentar muito se vocês conseguirem colocar na vida de vocês aí para crescimento acadêmico, crescimento intelectual. E também para não se tornar só mais um ali na rede, replicando o que todo mundo está falando. Tudo bem? Eu adorei dar aula para vocês. Essa turma, ela foi especialmente crítica comigo, o que fez crescer muito, tá? Eu achei muito legal isso, foi muito bom. Vocês trouxeram muito a cara de vocês para mim. E é isso, gente. Alguém quer falar alguma coisa aí como encerramento do curso? Não? Tranquilo? System of a Down, gosto muito também. Não ia dar para ficar colocando, né? Tudo que é banda aí, Rage Against the Machine e tal. Tá? E aí, ano que vem tamo junto aí, se tudo der certo, tá, gente? Vou dar um curso ainda mais cheio para vocês, tá? Valeu, gente. Boas férias para todos, tá? Obrigadão aí pela participação, pelo carinho. Vocês são muito especiais, fizeram crescer demais como professor. Foi muito legal. Uma gratidão muito grande que eu tenho com vocês. Que bom que você curtiu, Lucas. Valeu. Valeu, gente. Boas férias, tá? Bom fim de ano para vocês.